Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, galera. Vamos chegando. Deixa eu admitir a entrada da galera. Vai chegando aí, tá, gente? Vai dando bom dia aí, confirmando sua presa. Partiu. Bora, chegando. Caramba, meu, olha só esse tempo. Meu. Até uma foto. Gente. Vamos chegando? Vou deixar a galera entrar aqui. Tá tudo certo com vocês? Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a... Eu também só queria dormir, Ana. Ai, caramba. Ontem eu fiquei vendo série, tá até tarde, velho. É Druris, viu? Bom dia, Livinha. Bom dia. Vamos chegar. Deixa eu deixar a galera entrar primeiro aqui. Essa primeira é link novo. Tô esperando a galera. Vai que tem gente que tá tentando entrar no link velho, entendeu? Vou dar um tempinho para começar aqui, tá? Só um pouquinho. A canequinha que eu ganhei de Dia dos Pais. Eu tinha mostrado para vocês já. Papai é sensacional. Bom dia, Bianca. Bom dia, Nantes. Bom dia, Carol. Opa, meu. Ficou de noite aqui, velho. Olha isso, pessoal. Não, olha. Que é isso? Meu Deus! Anoiteceu, velho. Anoiteceu. Mano do céu. Olha só. O celular ainda compensa um pouco a imagem. Bom, eu acho que só tem mais um para entrar. Vamos começar? Galera, eu falei que ia dar um tempinho para a galera chegar, porque era link novo, né? Acabei de trocar o link, tá? Meu Jesus amado. Bom, vamos começar então. Eu vou buscar o nosso arquivo aqui. Cadê o arquivo de vocês? Arquivo do terceiro, tinha aberto agora. Arquivo do terceiro, velho. Não abri, não. Só um pouquinho, vou abrir. Só um pouquinho. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a... Meu, cadê meu? Aqui. Contas não. Trabalho sim. Aham, garota. Não, fela, não. Universitário. Terceirão. Vamos lá. Roteiro de estudos. Aí. Tá aberto. Agora é só chegar aqui e buscar o meu roteiro. Vamos nessa então, galera. Roteiro de estudos do terceiro. A gente está no momento da nossa vida. Peraí. Se habitual. Beleza, tá todo mundo dentro. Entrando devagar a galera. Tem gente procurando outros. Tem gente procurando outro. Tem gente procurando outro. O outro arquivo. Mas tá beleza. Vamos lá. Pessoal, então vamos começar. Nós estamos num momento importante das nossas reflexões acerca da história do Brasil, né? E a gente está aqui, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui. Dá só um bom dia mesmo. Sei que tinha gente perguntando já. Então vamos lá, ó. Semana que vem, galera, não vou esperar tanto, tá? Beleza? Mas hoje tudo beleza, tudo bem, tudo de boa. Então vamos nessa. Vamos começar aqui. Nós estamos falando, nós falamos na semana passada dos movimentos do cangaço, do movimento do contestado, e hoje a gente entra aqui na República Oligárquica
não, na fase de decadência da chamada República Oligárquica, tá? Nós entramos na fase final, porque a República, lembrando sempre, como eu faço para vocês, né? Quero até que vocês já fizeram isso lá atrás, façam aquela divisão clássica da chamada República Velha, tá? Para você entender. Nós vamos entrar na fase final dela. A República Velha começou lá em 1889, quando houve a proclamação da República, tá? E aí essa República proclamada em 1889, ela é a chamada República Velha, que se estende até 1930, tá? Beleza? Até 1894, a gente chama de República da Espada. E de 1894 em diante, nós chamamos de República Oligárquica, tá? República Oligárquica. A soma da República da Espada com a República Oligárquica, a gente chama de República Velha, tá? A República Velha é tudo. A República Velha é a República da Espada mais a República Oligárquica, ou seja, a República Velha vai de 1889, que é a data da proclamação da República, até 1930, quando acaba a República Velha e começa a chamada Era Vargas. É nós? É nós, Queiroz? Hein, Queiroz? Então, beleza. Então, vamos começar. Na aula de hoje, eu vou colocar aqui para você. A aula de hoje, nós vamos entrar nos últimos anos, não é 1894, viu, gente? Não é 1894, é 1915, ó. Perdão, tá errado aqui. É de 1915 a 1930. Perdão do meu coração, tá? Beleza? De 1915 a 1930, os últimos 15 anos, portanto, da República Velha. Começando aqui, então, o primeiro presidente que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre ele é o presidente Venceslau Braz. O presidente Venceslau, ele ficou conhecido quando ele governou o Brasil como o presidente da guerra. Por que ele era o presidente da guerra? Porque o Brasil viveu a Primeira Guerra Mundial durante o seu governo, tá? Venceslau Braz era o presidente que governou o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de falar da participação do Brasil na Primeira GM, eu queria falar um pouco com vocês sobre o Código Civil Brasileiro, assinado por ele em 1916. Esse Código Civil para que serve um Código Civil? Um Código Civil serve para normatizar a vida privada, a nossa conduta na vida privada, tá? Para isso que serve o Código Civil. E ele foi assinado. Já falei, Lígia? Livinha, Rafa, você já falou dele, estava na participação da guerra. Ai, que bom, graças a Deus. Por isso que eu falei, tá colorido, né? Vai, obrigado. Então, beleza. Código Civil e participação na guerra. Nós estamos falando da participação. Olívia, eu falei da participação na guerra? Então tá. Obrigado. Que bom. Então, beleza. Então tá. Valeu, Olivinha. Então, o governo dele, como eu falei, o governo que participa da guerra é um governo que tem uma participação próxima com os Estados Unidos, devido à nossa diplomacia, beleza? Então, o Venceslau Braz, ele faz um governo em prol dessa aproximação com os Estados Unidos, e a participação na guerra altera um pouco a nossa economia, tá? Nós vamos participar indiretamente da guerra, como eu disse para vocês na aula passada. Nós vamos romper as nossas relações diplomáticas com a Alemanha, como eu disse na aula passada, tá? Mas o interessante dessa história é que o Brasil vai experimentar, nessa época, um surto industrialista. Tá? Um surto industrialista por quê? Porque a nossa indústria vai ter que aprender a produzir alguns gêneros industriais, alguns produtos que antes nós importávamos da Europa. Por quê, Rafa, que o Brasil
terá que aprender a produzir produtos para substituir a produção europeia, porque a produção europeia para na época da guerra. A produção industrial europeia ela vai se dedicar basicamente à produção de armas e munições durante a guerra. Então, a indústria europeia, dedicando-se a somente produzir armas e munições, vai obrigar as outras nações, incluindo o Brasil, a aprender a produzir algumas coisas. Então, é a chamada indústria de substituição. Tá? Essa indústria de substituição tem como causa a paradeira da produção industrial britânica, a britânica principalmente, mas a europeia de uma forma geral. Tá? Nessa época também, uma coisa interessante que aconteceu, e trágica que aconteceu, é que o Brasil viveu também uma pandemia, o mundo viveu uma pandemia de gripe, a chamada pandemia da gripe espanhola, em 1919, mais ou menos. Para você ter uma ideia, a gripe espanhola, importante você usar essas conexões passado-presente, né? Porque nós estamos vivendo uma época de pandemia. A gripe espanhola chegou no Brasil em 1918, final de 1918, e se espalhou pelo Brasil no início do ano de 1919, ela ceifou mais ou menos 40 mil vidas. 40 mil pessoas morreram de gripe espanhola no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Dois estados que inclusive hoje, tá, sofrem com a pandemia da Covid-19. Então, você ter uma ideia, os dois estados que no passado sofreram, em 1919, são os mesmos estados que hoje sofrem bastante com o Covid-19. Tá? Nessa época também, nós tivemos o envolvimento de um presidente, né, que ficou polêmica a história dele, né, o presidente Rodrigues Alves, e sua relação com a gripe espanhola. No caso, o presidente Rodrigues Alves, que tinha sido eleito para ser presidente do Brasil, né, ele deveria ser o futuro presidente do Brasil depois do Venceslau Braz, o presidente Rodrigues Alves morreu em virtude da gripe espanhola. Tá? Então, ele contraiu o vírus e morreu por causa do vírus. Por que eu estou falando isso? Porque o presidente Jair Bolsonaro também contraiu o vírus da Covid-19, no entanto, sobreviveu ao vírus. Né? Então, dois presidentes que tiveram contato com o vírus, duas pandemias que atingiram o Brasil. E curioso também, na história do presidente Rodrigues Alves, é que ele era o presidente do Brasil na época da revolta da vacina. Ele teria o seu segundo mandato à presidência. Ele teria a sua segunda oportunidade, né? Mas não conseguiu sobreviver ao letal vírus da gripe espanhola. Acabou falecendo e não só ele, como 40 mil pessoas morreram de gripe. Essa história foi muito traumática na época, porque 40 mil pessoas, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, basicamente, é um número muito alto para a população, para um comparativo com a população da época. Tá? Então, é um número enorme, um número exorbitante. Tão exorbitante quanto o número de hoje. Hoje nós estamos nos aproximando aí de 110 mil pessoas que morreram já em virtude da Covid-19. Então, às vezes, cara, eu me assusto com essa ligação passada e presente da história do Brasil, sabe? Porque é muita coisa. Tem coisas que tem hora que a gente analisa a história do Brasil e parece que eu estou falando da República Velha ou eu estou falando do Brasil, porque tem mais uma coisa nessa história toda, né? Que é interessante lembrar vocês. Deixa eu ver aqui. Houve alguma medida preventiva como uma quarentena? Não. Vitória, que pergunta excelente, Vitória. Vitória, houve uma ordem do governo, né, uma orientação do governo das pessoas não saírem de casa, mas as pessoas não saíram mais por causa de medo mesmo, sabe? Assim como hoje, tem muita gente que, apesar do governo não decretar um lockdown, né, efetivo, as pessoas estão fazendo a quarentena por conta própria, né? E a gente tem vivido isso há 5 meses, né? Aqui em casa também, a gente tem feito isso, saído muito pouco, mais ou menos o que as pessoas fizeram lá também no passado, tá, princesa? Mas interessante a sua pergunta, né? E outra coisa, sabe, Vitória, hoje é muito mais fácil, legal sua pergunta mesmo, hoje é muito mais fácil você comunicar às pessoas de que há um vírus letal circulando pelo país, as redes sociais, a imprensa, os meios de comunicação, eles têm muita eficiência, né, nesse sentido. Só que naquela época, não. Naquela época, as pessoas tinham muita dificuldade para poder... O governo tinha muita dificuldade para informar as pessoas no campo, na cidade.
né? Então, o rádio, por exemplo, ainda não era uma coisa popular no Brasil, que poderia ser usado para conscientização, tá? Mas as pessoas ficaram mesmo com medo e por isso fizeram a sua quarentena, como que eu posso dizer, quarentena particular, sabe? É como se fosse a mesma coisa que foi feita antes, né? Sim, eu sinto que a quarentena hoje foi mais impositiva. Entendi exatamente. Ela foi muito mais impositiva do que propriamente facultativa, né? Em alguns estados, né, Vitória? Em São Paulo, por exemplo, foi bastante impositiva. Aqui no Paraná, né, nem tanto. Muito bom, gostei. Bem, vamos lá então, gente. A gripe espanhola, então, 40 mil pessoas. Eu acho que é importante você usar, eu fiquei bastante nisso, é importante você saber que você muito provavelmente será abordado em redações ou textos, né, referentes à pandemia da Covid-19. É legal você buscar elementos do passado para enriquecer os seus textos. Nós estamos vivendo uma época muito parecida com o Brasil dos anos 20, do ano de 1919 e tal. Bom, com o crescimento da indústria, também existe um crescimento da classe operária, né? A classe operária cresce, o número de trabalhadores urbanos aumenta, a classe operária também. E aí a gente tem o movimento operário. O movimento operário cresce porque os trabalhadores que chegam para trabalhar nas fábricas brasileiras, eles encontram fábricas bastante atrasadas, assim, do ponto de vista de direitos trabalhistas, né? O Brasil é um país que não tem leis que protegem o trabalhador. Então, o que acontece dentro das fábricas brasileiras é mais ou menos o que acontecia dentro das fábricas britânicas na época da Revolução Industrial. Os trabalhadores eram super explorados, nas fábricas trabalhavam jornadas muito longas, crianças trabalhavam, não tinha descanso semanal. Enfim, os direitos trabalhistas eles não existiam ainda no Brasil. Já na Europa, por exemplo, o movimento trabalhista já estava muito bem amadurecido. Na Inglaterra, só para citar um exemplo, já tinha partidos de representação da classe trabalhadora, enquanto no Brasil ainda não havia nada nesse sentido. E qual era o perfil do operário brasileiro? Basicamente, nosso operário era aquele imigrante, o imigrante que chega da Europa e chega com consciência da sua situação, da sua classe, é chamada consciência da classe operária e tal. É um imigrante que chega para trabalhar nas fábricas do Brasil, ele é politizado, entende? Ele tem um certo grau de politização que não tem o brasileiro, né? O homem, o trabalhador brasileiro. Só que é uma coisa importante que eu estou falando de uma segunda onda de imigrantes que está chegando no Brasil. Eu gosto muito de mostrar para vocês que a gente tem a chegada de imigrantes no Brasil no século XIX, né? E nós temos a chegada de imigrantes ao Brasil no século XX, certo? Qual é o perfil? Para onde vai o imigrante que chega no Brasil para trabalhar no Brasil? Onde ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar no campo. Ele vai trabalhar na lavoura de café, principalmente em São Paulo. E para onde vai o imigrante brasileiro que chega aqui para trabalhar no século XX? Esse é diferente, ele vai trabalhar na fábrica, tá? Então, por isso que chegam muitos imigrantes para cá. No século XIX, chegavam para trabalhar nas lavouras de café. Agora, no século XX, chegavam para trabalhar nas fábricas brasileiras, certo? Beleza. Só que não só tem, eu não quero que você tenha só isso. Eu quero que a gente se aprofunde mais no perfil desse imigrante, desse operário brasileiro. Tá? Outra coisa, além disso, né, além dele chegar no século XIX para trabalhar no café ou no século XX, quais são as razões que fazem que esses imigrantes deixem o seu continente para vir para o Brasil? No século XIX, ele veio para cá por causa das guerras que a Europa estava passando, as chamadas guerras nacionalistas, guerras de unificação na Itália, por exemplo. Beleza? E no século XX ele vai vir para cá por causa não de guerras, mas por causa da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial.
tá? Então, a instabilidade, eu posso generalizar essa vinda de imigrantes em virtude da instabilidade política vivida pela Europa no século XIX e no século XX. Isso provoca uma repulsa de trabalhadores, de pessoas que vão optar por viver em outros lugares do mundo, como no Brasil, por exemplo. Mas não é só no Brasil que esses imigrantes vêm. Na verdade, vem muito pouco para cá. A maioria vai para onde? A maioria vai para os Estados Unidos, na América. Tem muito italiano nos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos é uma extensão, dependendo do lugar, uma extensão da Itália, né? Entende? Isso é muito importante. Então, nosso operário, nosso imigrante vem para cá. Não esqueça, vamos lá, gostei, lembrei. Não esqueça que também tem o imigrante do êxodo rural. Tá? Aquele imigrante que veio para trabalhar na lavoura, olha o que eu falei, é o imigrante do êxodo. É o imigrante que veio para trabalhar no café, mas não se deu bem lá no café paulista. Aí o que ele faz? Ele sai da cidade, ele sai do campo e vai para a cidade. Esse imigrante do êxodo, ele experimenta os dois ambientes, tanto um ambiente rural como um ambiente urbano. O fato é que ele chega na fábrica, a Lulu saiu e voltou. Ele chega na fábrica e sofre ali, né, as consequências e as condições de trabalho que ele vivia nas fábricas eram tão ruins quanto as condições de trabalho que ele tinha no campo, tá? Então, o movimento operário brasileiro é isso. O início do movimento operário brasileiro é basicamente composto por imigrantes que chegam ao Brasil politizados, porque o grau de politização da Europa é muito maior do que o grau de politização brasileiro. Isso é importante. O governo brasileiro sabia de tudo isso, que os imigrantes chegavam com consciência da sua classe e chegavam já muito dispostos à atuação sindical. E vendo isso, sabendo disso, em 1907, o governo brasileiro já tinha aprovado uma lei chamada Lei Adolfo Gordo, que tinha como objetivo coibir a ação sindical no Brasil. Essa lei, Adolfo Gordo, olha, ela é de 1907, tá? Ela tinha esse objetivo de conter o avanço ou a participação dos imigrantes brasileiros em atividades políticas. Então, se um imigrante estivesse no Brasil, né, um imigrante italiano no Brasil, eles cometessem uma ação sindical, participassem de uma ação sindical, ou se filiassem a um partido político, ou fossem flagrados em um protesto, ou aderissem a uma greve. Em todas essas circunstâncias, de acordo com a lei Adolfo Gordo, esse imigrante poderia ser extraditado, ele poderia ser devolvido ao seu país. E por isso por que esses caras fazem isso? Olha, eu vou te devolver para o seu país. Ah, beleza, vou me devolver para a Itália? Oh, que bom, vou embora do Brasil. Não, as pessoas não queriam ir embora do Brasil para o seu país porque o seu país estava em guerra. Eles poderiam ser entregues à morte, né? Então, esses imigrantes eles tinham que tomar muito cuidado na sua ação sindical, porque era proibido o imigrante participar da ação sindical. Apesar de tudo isso, os imigrantes se organizam. Tá? Confederação de Operários Brasileiros, né? Confederação de Trabalhadores Urbanos surgem, e todas essas ideias são ideias provenientes da ação sindical, que é, por sua vez, um resultado da ação efetiva dos imigrantes brasileiros, italianos que vivem no Brasil, perdão, imigrantes italianos que vivem no Brasil e que vão aderir ao movimento operário brasileiro. Eles encontravam nas fábricas péssimas condições. Quais eram as condições de trabalho nas fábricas? Como eu falei para vocês, eram condições de trabalho muito semelhantes às que as pessoas encontraram na Revolução Industrial. Longas jornadas de trabalho, certo? Estou ali, ó, nas condições de trabalho. Longas jornadas de trabalho, péssimas condições de higiene, péssimos salários, trabalho infantil. Isso só para citar algumas, ó. Longas jornadas de trabalho, péssimas condições de higiene, baixíssimos salários e trabalho infantil. Essas condições de trabalho
fomentaram a ação do movimento sindical brasileiro. Esse movimento sindical brasileiro, ele está ligado ao chamado anarcossindicalismo. O que é o anarcossindicalismo? É a ideia anarquista, é o pensamento anarquista, que não permite o pensamento anarquista não admite qualquer tipo de hierarquia, entende? Eles acreditam que é preciso tomar o poder e o Estado ou qualquer outra forma de governo não pode existir. O que deve existir são cooperativas de trabalhadores que controlam as fábricas para promover uma espécie de justiça social ou de sociedade igualitária e mais justa. Essa é a proposta. Eu não vou entrar no anarquismo aqui, que você vê com o Marx lá no século XIX, ou com o professor de sociologia. Mas o movimento anarquista brasileiro, ele vai usar o sindicato como caminho. Então, os trabalhadores aderem ao anarquismo e usam o sindicato para conseguir angariar os seus objetivos, chegar aos seus objetivos, que são os direitos trabalhistas. Então, a gente chama isso de movimento de anarquismo, que vai usar o anarquismo, que vai usar o sindicato para impor as ideias anarquistas. Movimento anarcossindicalista, ou anarcossindicalismo brasileiro. É isso que eu quero que você entenda. Tá? O movimento anarcossindicalista brasileiro inspira-se no anarquismo e usa o anarquismo, usa o sindicato para impor ou chegar aos seus objetivos. Eles têm... Oi, Maria Fernanda, alguma dúvida? Eles têm uma influência externa, não tem? De onde vem a influência externa? O movimento anarcossindicalista brasileiro. Eles se inspiram em quê? Eles vão se inspirar num evento externo. Qual é o mais famoso evento externo da classe trabalhadora triunfando sobre uma situação de opressão? Revolução Russa. Então, eles se inspiram na Revolução Russa para impor os seus objetivos, para chegar aos seus objetivos. A Rússia dá um incentivo externo, a Revolução Russa é um exemplo que é possível a classe trabalhadora chegar ao poder e eles vão... A primeira ação sindical, a primeira ação da classe trabalhadora brasileira é uma greve geral de 1917. A chamada greve geral de 1917, ela vai acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro. E, entre outras coisas, esses trabalhadores reivindicam o quê? Basicamente, direitos trabalhistas, tá? Como, por exemplo, redução das jornadas de trabalho, melhora nas condições de higiene, aumento dos salários, trabalho infantil. Mas eu quero que você anote duas coisas. Eles estavam, além de direitos trabalhistas, eles reclamavam de duas coisas. Do preço alto do custo de vida, tá? Eles reclamavam muito do custo de vida em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era muito alto o custo de vida mesmo, tá? Os preços dos produtos eram muito altos. E eles também reclamavam do alto custo dos aluguéis. Por que eram altos os aluguéis? Porque havia uma chegada muito grande de imigrantes e o Brasil estava experimentando um êxodo rural muito grande. Ou seja, a procura por imóveis nas cidades era muito alta e isso faz com que o preço dos aluguéis também suba. Então, a greve geral no Brasil, ela reclamava da ausência de direitos trabalhistas, aumento do custo de vida por causa da carestia dos produtos e também dos aluguéis. Só para terminar, preste atenção, por que havia um alto preço dos produtos na época? Por que existia uma inflação descontrolada nessa época? Porque o mundo estava vivendo uma grande crise econômica em virtude da Primeira Guerra Mundial. Os preços subiram em virtude da crise provocada pela Primeira GM. Na semana que vem a gente entra na década de 20 e acaba com essa República Velha. Beleza, gente? Obrigado pela paciência. Um beijo. Saudades enormes. Coração bate mais forte para vocês. Beleza? Um beijo. Tchau. Saudade. Beijoca. Tchau, tchau, Livinha, linda. Tchau, Bru. Tchau, Vi. Maria Fernanda. Beijos. Imagina, Fê. Mó louco, Fê. Você não precisa pedir desculpa, meu. Iana, beijo. Saudade. Eu sei, imagina. Eu achei que você queria perguntar. Porque tem aluno que abre o microfone para perguntar. Ai, falei demais. Tchau, Gabi, linda. Beijo. Também saudade, Mar.
Beijoca. Tchau, Rafa. Tchau, Bianquinha linda. Saudade de você. Nossos papos. Beijo, gente. Vou vazar, terminar meu cafezinho aqui. Saudades, tá? Lindezas do Rafa.